Então, ao livro do profeta Oséias. O profeta Oséias é o 28º livro do Antigo Testamento e da Bíblia Sagrada de uma forma geral. E ele é o primeiro livro da classe dos chamados profetas menores, dando início assim à última parte do Antigo Testamento. Esse livro trata do ministério do profeta Oséias, que foi levantado por Deus para proclamar os juízos divinos contra o reino do norte, que na ocasião era conhecido como Reino de Israel. Então, o profeta Oséias, ele dá início aos 12 últimos livros do Antigo Testamento, a classe dos chamados profetas menores. O título do livro recebe o nome de Oséias, que é justamente uma homenagem ao profeta Oséias, que foi o autor e principal personagem do livro naquele contexto, naquela ocasião vivida no Reino do Norte. Oséias teve uma dura missão de anunciar a infidelidade de Israel para com o Senhor e a idolatria de Israel, que era gravíssima naquele contexto. O nome Oséias significa salvação ou livramento. Né? Salvação ou livramento. Oséias é uma variante de Josué, que automaticamente também de Jesus, que significa salvação ou livramento, que vem de Deus. O autor do livro é o próprio Oséias, profeta do Senhor, como eu falei. Ele foi um profeta centralizado em Samaria, que era Israel. Samaria, no caso, a capital do Reino do Norte, chamado de Israel. Durante o pior período do Reino do Norte, período próximo à decadência. Foi chamado e vocacionado para exercer a sua atividade profética durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que na verdade eram os reis de Judá. Então o ministério dele foi paralelo ao ministério do profeta Isaías, que automaticamente profetizou no sul. E também paralelo ao reinado de Jeroboão II, filho de Jeoás, rei de Israel. Então, na verdade, você tem um paralelo com os reis do sul e com os reis do norte. E o profeta também paralelo a ele, no caso, Isaías e também o profeta Miqueias, que centralizados no sul. O ministério dele é paralelo a esses dois profetas, sendo que ele estava no norte, Samaria, enquanto que Isaías estava no sul, só que na corte, e Miqueias mais na parte rural do reino do sul, chamado Reino de Judá. Informações gerais do livro. O destino foi para o Reino do Norte, como nós estamos destacando. Capítulos são 14 capítulos. Pela ordem numérica, você já sabe, é o número 28 de 66, ou seja, é o 28º de 66 de toda a Bíblia Sagrada. A data aproximada do fechamento do livro é em torno de 725 a.C., cerca de 3 a 4 anos antes da queda do Reino do Norte, que aconteceu em 721, 722. O lugar ele está centralizado, como eu disse, em Israel, propriamente no Reino do Norte, Samaria. O texto central é Oséias capítulo 11, versículo de número 7. Esse é o texto central do livro, que apresenta a visão mais profunda dessa obra. Nós temos também o tema central. O tema central é adultério espiritual. Justamente aquele grande exemplo que será dado através da vida de Oséias e a sua esposa, sabendo que, na verdade, ele vai ter uma vida árdua em virtude de seu ministério ser uma adaptação, uma exemplificação, melhor dizendo, de tudo aquilo que o povo de Deus vivia naquele contexto, a idolatria. A abreviatura do livro é um O maiúsculo, letra O maiúscula, e um S minúsculo. Vai ser OS, Oséias. O autor do livro, você já sabe, é o próprio profeta chamado de Oséias. Uma obra relativamente pequena, mas de suma importância para o contexto. Objetivos do livro. Em primeiro lugar, apresentar a última tentativa de Deus em restaurar o Reino do Norte. Segundo lugar, elucidar qual era a relação espiritual entre Deus e Israel, que era profunda. Era, na verdade, um casamento. E em terceiro lugar, mostrar que o amor de Deus por Israel é inabalável e infinito. Ou seja, ainda que Deus corrija, mas ele nunca abandonará o seu povo à deriva.
divisão geral do livro, ou seja, o que permeia esse livro. O livro é dividido em duas grandes seções, isso mesmo, duas partes. A primeira pega do capítulo de número 1 e vai até o capítulo 3, que descreve o casamento de Oséias com uma mulher chamada Gomer, uma suposta prostituta cultual, que simbolizaria o amor inabalável de Yahvé por Israel, o amor do Senhor por Israel. Então essa primeira parte é uma apresentação de uma situação aparentemente sinistra, mas que estudando na íntegra, profundamente, a pessoa entende perfeitamente qual era o enredo e o objetivo desse livro. Apresentar uma relação entre Deus e Israel, exemplificada por Oséias e Gomer. Também na segunda parte, que pega do capítulo 4 ao 14, aí sim descreve como Gomer, que era a esposa de Oséias, o abandonou e vai atrás de outros amantes, que simbolizava Israel, desviando-se de Yahvé, do Senhor no caso, e seguindo a outros deuses, praticando assim o adultério espiritual. Conteúdo do livro. Esse livro apresenta um registro do ministério de Oséias e sua mensagem acerca do descontentamento de Deus para com Israel, em virtude do seu desmoronamento espiritual. Isso aconteceu desde Jeroboão, passou e intensificou-se em Acabe. Oséias anunciava ao povo sua transgressão, além de proclamar a condenação divina que estava prestes a vir. Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituições. Essa prostituição, você tem que entender que era no sentido de servir a outros deuses, era uma israelita que servia a outros deuses, e não uma prostituta, literalmente falando, a fim de simbolizar a infidelidade espiritual de Israel, que era a esposa do Senhor, no caso Yahvé, mas que foi infiel aos seus votos de fidelidade. Então, na verdade, era uma esposa infiel ao Senhor, que era Gomer, infiel a Oséias. A extensão histórica do livro. O livro de Oséias possui uma esfera de ação que vai desde o reinado de Jeroboão II, porque tem o Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel, até o reinado de Oséias, rei de Israel. Lembrando que esse Oséias rei não é o Oséias profeta que escreve o livro. Esse Oséias rei foi o último rei de Israel, digo do reino do norte. Isso abrange um período de aproximadamente 40 anos, cerca de 765, melhor dizendo, antes de Cristo, a 725 antes de Cristo, poucos anos antes da queda de Samaria, como eu falei, em torno de 721. O nome alegórico do livro, você sabe que aquele nome marcante, que nós lembramos rapidamente o livro, é justamente o livro da infidelidade, pois descreve o declínio espiritual e moral de Israel, que havia abandonado ao Senhor e a sua aliança, indo após os deuses pagãos, o que caracterizava um adultério espiritual. Então, na verdade, Israel deixou o Senhor, seguiu deuses pagãos. Fazendo isso, ele estava adulterando contra o Senhor. Principais personagens do livro: Beeri, que era o pai de Oséias, é citado no início. Oséias, o próprio profeta. Uzias, o rei do sul, citado por ele, ou melhor, na introdução. Jotão, também rei do sul. Acais, também rei do sul. E Ezequias, também rei do sul, rei de Judá. Já depois aparecem os reis do norte, no caso Jeroboão II, Joás. Aí vem o personagem também Azarias, que é citado também como rei, que é dentro do contexto do Reino do Norte. E temos Gomer, que é, no caso, a esposa dele. E temos os 3 filhos de Oséias. No caso, os 3 filhos de Oséias simbolizavam as situações vividas pelo povo. No caso, Jezreel, Loruama e Lo-Ami. Esses simbolizavam os filhos de Israel e sua transgressão. Presença de Cristo no livro, ou seja, o tipo velado. A expressão do Egito chamei o meu filho, no capítulo 11, versículo 1. Apontava para a vinda do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Em segundo lugar, tornarão os filhos de Israel. Tornar no sentido de quê? De retornar do cativeiro. Apontava para Jesus, que resgataria o povo disperso. Resgataria e vai resgatar. E em terceiro lugar, eu os remirei da violência do inferno. Inferno aqui, o sentido de estado de desaprovação. Apontava e aponta para Jesus como remidor de Israel, trazendo e restaurando a nação que é, na verdade, representante do Senhor.
E também o último ponto a ser destacado, principal revelação do livro: mostrar e demonstrar a Israel, aos cristãos e a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, que o Senhor não suporta a idolatria e a mistura no seu culto sagrado. Ele não tolera isso. Deus manifestou a sua insatisfação por causa do culto misto realizado por Israel, que era o reino do norte, o qual igualou o único e verdadeiro Deus aos ídolos pagãos. E nós sabemos que a idolatria entrou muito forte no reino do norte, por isso veio a queda. Deus não dividiu e não divide a sua glória com ninguém, e ainda pune a todos que desviam a sua adoração para outros elementos, sejam ídolos, imagens, pessoas, objetos, etc. É um texto bem peculiar para os nossos dias, né? Porque a idolatria não é somente idolatria de imagem de escultura, mas idolatria de elementos. Bem, esta foi a introdução ao livro do profeta Oséias.